Então, vamos continuar aqui o texto do capítulo. Então, alguns dias depois, desses que eles foram lá, o Petitinga, a dona Rosa chamou ele outra vez, aflita, pediu para ele olhar outra vez no lar da família. E quando ele chegou lá, ele com o Miranda, né? Ela recebeu macerada de sofrimento. O esposo encontrava-se quase agonizante. Ficara hemiplégico, todo um lado estava paralisado, e os estertores agônicos de que dava mostras, semi-desfalecido, confrangiam a alma. O médico saíra dali havia pouco tempo, informando que o prognóstico era desalentador e se dizia sem esperanças. A sofrida matrona, com a imensa carga das noites indormidas e os esforços sobre-humanos para manter a família, definhava sobre a aspereza das rudes provações. Petitinga ouvia demoradamente, narrando a quase tragédia que resultara no problema que agora defrontávamos. Embora sua humildade e carinho fora constrangida a admoestar a filha Marta, que continuava nas arriscadas aventuras de culto e prática de feitiços. Na véspera, a genitora lhe recriminara o comportamento, advertindo-a quanto à cooperação que deveria oferecer para a paz do lar e a recuperação do pai enfermo. Rogou-lhe a ajuda espiritual, através da prece e da mudança de atitude em relação à fé, a fim de que os mensageiros invisíveis pudessem renovar a atmosfera da vida familiar, modificando o carreiro das provações que todos experimentavam como consequência funesta dos erros do passado. Suplicava-lhe não se adentrasse mais no emaranhado labirinto de trevas por onde seguia. Fora o bastante. A filha, possessa, desrespeitosa, agredia-a moralmente com palavras fortes e azedas, transformando em discussão violenta o que não passava de sereno convite materno à reflexão, à dignidade, ao equilíbrio. Furiosa, tentou agredir fisicamente a mãe, não conseguindo o intento graças à interferência de Amália e Mariana, que lhe correram em auxílio. As forças negativas de que se fazia habitualmente instrumento irromperam intempestiva. Então, a influência, que ela está falando das forças negativas, sabe que esse povo que acompanha ela, de repente, irromperam. E o senhor Mateus, acordado subitamente, levantou-se do leito precipitadamente, marchando revoltado colérico. A poucos passos, cambaleou e tombou ao solo. Fora indescritível a cena. A ferida cirúrgica, ainda não cicatrizada de todo, voltou a sangrar e, tomadas providências de imediato, retornou ao pronto-socorro. Lá foram aplicados os recursos compatíveis e receberam o diagnóstico de embolia cerebral. Receaba a nobre senhora não suportar as últimas dores. Encontrava-se enferma e, embora não desfalecesse na fé, acusava-se cansada, receosa, desalentada. Vencida por choro convulsivo, apoiou-se no bom espírita e, sob a sua aura fortificante, recebeu dele a energia revigorante de que necessitava. Paulatinamente, foi se acalmando, recompondo-se. Marta recolhera-se ao quarto, possessa pelo ódio surdo, recusando-se a sair. Depois de alguns instantes de reflexão, Petitinga convidou-nos a acompanhá-lo até onde estava Marta. E, com a autoridade moral que o aureolava, saudou-a. Embora não fosse correspondido, advertiu-a. Marta, minha filha, o dever da solidariedade induz-me a procurá-la, em nome de sua mãe aflita e do seu pai agonizante. Não nos animam qualquer propósito de repreensão. Nutrimos o desejo de lutar para que não se acumulem danos sobre novos danos, uma avalanche de gravames desesperadores, cada vez piores. Você sabe, por experiência pessoal, que a morte é a entrada na vida. Reexame de atos, reencontro com a consciência, mesmo quando essa jaz entorpecida pela ignorância ou anestesiada pelo crime. Todos sabemos que a vida nos dá o de que temos necessidade para o nosso progresso espiritual. E, consequentemente, pai, mãe, familiares e amigos são peças importantes, indispensáveis para a nossa evolução. Como nos comportarmos em relação a eles, oneramos-nos ou não de responsabilidades negativas novas que atiramos na direção do futuro. Por isso, e por muitas outras razões,
Você não se pode manter na posição em que se refugia agora, no qual se vem sustentando até aqui. Marta continuava silenciosa, emitindo raios de surda cólera, refreada a custo. Petitinga propôs: se você nos permite, filha, aplicar-lhe-emos passos magnéticos para ajudá-la na difícil decisão e sustentá-la nas provas que lhe advirão como resultado da sua teimosia. Oraremos juntos. Encontraremos Jesus que nos oferecerá braço amigo para prosseguir. Vencendo o mórbido silêncio, Marta rugiu: agradeço o seu interesse. Encontro-me muito bem e estaria melhor se não fosse perturbado o meu sossego com a sua presença. Demonstrando perícia em lidar com obsessos e obsessores, Petitinga, muito calmo, respondeu: deixá-la-íamos no sossego a que se você se refere, caso as suas atitudes não fossem fatores de perturbação e desordem neste lar. Aqui estamos em nome de sua genitora, que arca com o ônus de pesados sofrimentos, exercendo a função de pai e mãe, para que o lar não padeça miséria econômica nem moral. Onde o seu dever de filha, de irmã, que tudo recebeu e nada retribui? Já que você não ajuda, não tem qualquer direito de criar dificuldades. Você é adulta e tem responsabilidades perante a vida. Não desonre mais a sua consciência, teimando em perseverar no erro espontaneamente aceito. Ajude-nos, filha, a ajudá-la. E aí a Marta responde: não necessito do senhor. Eu tenho os meus guias. Poderosos, eles são as forças atuantes da natureza. Indestrutíveis, governam o mundo. Rigorosos, sabem fazer e desfazer. Aí o Petitinho responde: e por que não lhes roga auxílio para ser útil e nobre? Socorrer e amparar quem lhe ofereceu a roupa carnal. Por que não asseguraram ontem, impedindo o desfecho deplorável que a sua atitude violenta gerou? Aí ela responde: é porque eles são violentos, vingadores, e conseguem imediatamente o que a tolerância e o amor não divisam. Estivesse entregue a mim a solução dos problemas daqui, e eu já os teria resolvido desde há muito. Crê o senhor que eu não me sinto magoada, verificando que as forças de que sou possuidora na minha casa não merecem consideração? Tenho clientes que conseguiram resultados muito bons com os meus recursos e os meus guias que me protegem, que me prometem. Aí o Petitinga fala: tais espíritos, minha filha, não são guias, são cegos, arrastando cegos ao abismo em que todos se precipitarão. Abastados pela ignorância, demoram-se na animalidade, exigindo retribuições materiais, por se comprazerem nos fluidos tensos e grosseiros de que se não podem libertar. Odiando-se a si mesmo, estabelecem o clima do ódio e, revoltados nos recônditos do ser, espalham rebeldia, ameaçadores, para governarem sob as nuvens sombrias do medo. Fracos, procuram dividir para imperar. Dizendo-se temíveis, vivem temerosos, fugindo da consciência e descendo cada vez mais a vexames maiores nos quais se prendem. Não, filha, não são poderosos, nem indestrutíveis, nem rigorosos. São primitivos que a vampirizam e se nutrem do plasma mental dos que, como você, caem presas fáceis nos seus ardis. A Marta fica invocada e fala: pois saiba que eles podem fazer o que os senhores jamais conseguiriam. Libertam as vítimas da obsessão pela força, arrancando seus perseguidores com os poderes que possuem. E os senhores, o que fazem? Olha a ideia dela. A força vai arrancar o espírito e vai puxar. Aí Petitinga fala: a violência não liberta e a força não convence. A vitória do poder da força é ilusório, porque ela mesma gera a força da reação que a destrói. A força que você joga para lá, ela vai voltar, a força da reação. O que você diz ser libertação em caso de obsessão, invariavelmente são ardis. Vivendo o mesmo tônus vibratório, combina uma libertação falsa, dando a sensação de liberdade àqueles que estão nas tenazes, para voltarem depois mais violentos, perturbados e perturbadores. Não se iluda, a sombra sobre a sombra não produz claridade. Uma gota de luz vence a treva. Todavia, a abundância da segunda nada consegue em relação à primeira. Então, a abundância da treva não consegue nada. A impiedade nada produz. A única força eficiente é a que se deriva das reservas morais, a do espírito superior, a que produz a emissão vibratória de alta frequência,
que atua como força realmente poderosa, capaz de influir decisivamente na esfera das causas e, pois, consequentemente, no campo dos efeitos. Lembre-se da força de Jesus diante dos maus, dos falsos poderosos da terra. O amor é o pão da vida, e o reino do amor logo advirá. Unânimos, desde já, minha filha, no mesmo ideal de serviço, e liberte suas forças psíquicas das constrições que a infelicitam, oferecendo-as a Jesus, enquanto urge o tempo, iniciando vida nova a seu próprio benefício. Porque ele fala para libertar as forças, porque ela é uma médium, né? Uma médium de muita potência, e ela poderia estar usando, como ela fala, na seara do Mestre Jesus, né? Então ele continua: não esqueça nesse momento que o seu genitor, agonizante entre a vida e a morte, poderá deixar em você pesadas dores de remorso, de arrependimento tardio, improdutivo e inquietador. Agora é o momento. É tempo de reabilitar-se. Ore e inunde-se de reconforto. Não transfira o seu instante de felicidade. Iremos convidar sua mãe a acompanhar-nos na oração. E dê começo, já agora, a um renascimento espiritual. Com o poder dos argumentos e a força moral do velho doutrinador, eles acalmaram a atormentada Marta, né? E é um sinal, dispusendo, ele fez o sinal pro Miranda e ele foi buscar a Dona Rosa, que esperava do lado de fora, sendo introduzida no recinto em que eles estavam. Aí o Petitinga pediu a Miranda para fazer a oração, e ele fala: solicitado a oração, procurei erguer-me ao Senhor e suplicar-lhe o concurso. Enquanto isso, o apóstolo da caridade espiritual ministrava recursos fluídicos e magnéticos na sensitiva comprometida. Depois de cuidadosa operação espiritual, Marta levantou-se e, visivelmente emocionada, agradeceu, comprometendo-se a visitar o genitor e meditar nas novas diretrizes. Aí o Miranda fala: o poder da oração. Quando os homens compreenderem e se utilizarem realmente dos recursos da prece, em muito se modificarão os cenários da vida moral na Terra. Aí eles vão saindo do lado de Soares e foram para o hospital fazer uma visita para o senhor Mateus. Petitinga conseguiu permissão para orar em silêncio junto ao leito do paciente, porque ele conhecia lá os médicos e onde ele estava não poderia entrar, mas ele pediu e deixaram ele fazer a oração. E o médico escreveu que o estado do pai de Mariana era deplorável. A respiração entrecortada por esgalhos dolorosos, as marcas da paralisia de todo um lado do corpo denotavam a gravidade do problema. Petitinga recolheu-se em oração, no que o acompanhamos silenciosamente. Transcorrido alguns minutos, retiramos. Já na rua, o admirável sensitivo esclareceu que notara a presença de Saturnino e do irmão Glaucus, que ali estavam aparando o paciente e o assistindo, tendo registrado a intuição de que ele se recuperaria paulatinamente através do tempo. Aquele acontecimento, na verdade, era um sublime recurso de que se utilizava a lei para ajudar o ancião temperamental na construção da própria felicidade eterna. Não havia como duvidar da divina providência. Então, aqui só tem, não tem nenhuma referência, mas tem uma colocação que eles botaram do livro, que é esse livro do projeto Manuel Flamengo de Miranda, que aqui não dá para ver, né? Porque eu deixo no blog lá atrás, é o livro Passes, Aprendendo com os Espíritos. Porque a gente fica vendo eles falarem, e a gente aprende que não é para ficar ministrando passe fora da casa espírita. Você já deve ter escutado isso, estudado, né? E o pessoal fala. Só que aqui eles colocam que existem duas maneiras de fazer esses trabalhos, né? Tem os espíritos que aplicam, que ele vai colocar assim, espíritos aplicando ou inspirando a aplicação de passes em reuniões mediúnicas. Tá? Isso tem vários tipos lá. E tem os espíritos que ficam aplicando ou inspirando a aplicação de passes fora de regiões mediúnicas. Então, o que acontece? A gente vê aí o tempo todo o Petitinga, vê, aplicou passe agora no São Mateus, aplicou na Mariana, e ele também, lógico, né, que ele tem lá sua autoridade moral, mas ele sempre inspirado pelos bons espíritos, e na casa da pessoa. E a gente escuta muito isso, fala, não é bom ficar aplicando passe fora da casa espírita, né? É assim, eu
eu até entendo que alguns falam isso, mas aí é a mesma coisa que você fizer lá uma oração, aquelas benzedeiras antigas, é você fazer um reiki, um jureiki, cada um tem seu nome, era o Mesmer com o passe magnético. Então, nesse ponto, eu acho que não dá para ser radical. A própria mãe, que o tempo todo cuida da criança, você faz as suas orações e está ali, Pode até porque você né? tem intuições, às vezes, quando você Exato. tem que dar aquele passo. Então, os Tem passes hora que são você não seguidos. pode fugir disso. Tu vê o que está Não falando pode aqui. fugir disso. Inspirado e aplicado pelos espíritos. Então, assim, isso aí é uma diferença que está sendo colocada, porque foi comentado lá na live, né, que a gente assiste, e só para complementar, agora uma coisa que coloca bem, deixa bem claro aqui, é que ele sofreu esse ataque aí. Já no começo, o Petitinga está falando, eu acho que ele vai receber lá no começo do capítulo, né? Ele vai receber vamos dizer, um chacoalhada, né? Ele falou essa palavra, mas ele ia receber uma situação para poder pensar. Ele fala no início do capítulo. E agora, o que aconteceu? Como ele estava com aquela raiva, que ele acumulando, querendo lá e pegar o cara, né? Ele continuou com aquele ódio. E nisso tudo, ele continuou se irritando, né, pela situação da filha lá, ele recebeu essa chamada. Ele fala assim, que foi um sublime recurso que se utilizava a lei de causa e efeito, né? De você atração e aí você vai puxando com essas energias, você acaba atraindo para você. Né? Pensamento negativo vê coisas negativas. E aí, e nisso, ele vai aprender agora. Porque vai ficar paralisado e diz que ele vai recuperar muito paulatinamente. Ele vai ter que pensar mais. Não vai lá de novo no jogo para jogar, para se vingar do cara. Mas isso o Petitinho já estava com essa inspiração no começo. E eles aproveitaram que sabiam que ele, pelo seu comportamento, sua personalidade, ele ia reagir de algum momento, entende? Num outro livro que a gente estudou, ou não, que a gente vai estudar para frente, nós vamos ver também uma mulher que ela também, já toda lá, sem problema, obsediada e tudo, ela vai para um lugar e vai dançar lá no lugar, e os espíritos fazem com que ela tenha um ataque do coração. E ela cai. Eles provocam aquilo nela para ela cair para o hospital, porque ela já estava estragando toda a vida dela. Então, esse é dois, né? Porque existem outras coisas que acontecem, mas vários outros casos nós vamos ver. Mas eu lembro bem desse que eles falaram, assim, ela vai ter que levar. E aí vem que a lei, né? A lei é você está fazendo, está traindo, e aí ela leva aquela chamada para você não estragar mais. E o caso dele foi isso aqui: ele ter essa embolia, né? Que eles falam, e para ele que ele pare, e agora ele vai aguentar as consequências. Bem, então era só isso aqui que tinha no capítulo para a gente ver. Vamos lá ver agora os comentários de vocês. Sultane, essa questão do poder da oração é maravilhosa, né? Porque a gente não imagina que realmente é poderosa a oração, a gente não imagina. Só que quando a gente sempre vai, sempre não, mas em geral a gente busca a oração com fervor quando a gente está com problemas graves, né? Quando a gente está no desespero muito grande. E só que se você tiver fé, muita fé, tenha fé, acredite que a espiritualidade pode te orientar, não vai, não vão tirar você da sua enrascada, porque ela é sua. Você tem que resolver essa treta. Mas os bons espíritos, eles nos orientam, eles trazem para a gente ideias, porque a gente, quando está no desespero, não consegue ver nada, a verdade é essa, né? Mas se você tiver a confiança na espiritualidade, a confiança em Jesus, que você vai ser fortalecido, que a oração vai te trazer mais confiança, que muito embora seja muito difícil, doloroso esse problema que você esteja vivendo, você confiar que haverá uma solução e, obviamente, lutando pela solução de uma forma equilibrada, você vai conseguir. E aí é que entra a questão do poder da oração. Quando você percebe que isso acontece, quando você se dá conta de que você conseguiu ultrapassar, né, superar um problema, porque você confiou em Deus, você confiou na espiritualidade,
eles te deram a mão, você permitiu, porque às vezes a gente, inconscientemente, a gente não permite. Então, você permitiu que a espiritualidade te desse a mão e você conseguiu ultrapassar aquele obstáculo, gente, não tem nem palavras, né? É uma satisfação, é uma maravilha, é um sentimento de amor, de gratidão tão grande que realmente eu concordo 100% com o nosso Miranda, porque a oração tem um poder inimaginável. Então, a gente, por exemplo, essa questão do evangelho no lar, que a gente sempre fala, né? Gente, o evangelho no lar, como ele modifica a tua cabeça, modifica a família, modifica a sua casa. Quando a gente, eu me habituei a ler sempre um trechinho do evangelho todos os dias, e eu percebi uma mudança, como é que eu vou falar? Involuntária, eu acho, né? Eu achei essa palavra. Uma mudança involuntária em mim, porque a leitura do Evangelho diária, aquela trechinho mínimo mesmo, sabe? Mas, assim, uma lembrança de uma coisa, a gente já fez o Evangelho, já rodou o Evangelho todo, então a gente vai lembrando, né? De uma coisa, de outra que a gente já passou, e começa a ver com uma outra ótica. Opa, isso aqui agora eu estou vendo diferente. Sempre uma coisa mais legal, né? Cada mensagem do Evangelho te traz uma interpretação nova, né? Então, essa prática também me deu muita confiança. Eu sou uma pessoa com muito mais confiança na vida. Quando eu comecei, que foi na pandemia que eu comecei com esse hábito, né? Eu tenho muito mais confiança hoje do que eu tinha antes. Eu devo isso ao Evangelho no lar, à leitura dos trechinhos diários do Evangelho e à oração. E a prece, é isso aí. Então, Que a prece que você está cultivando todos os dias agora, né? Você vai que a gente fala com a prece, como você comentou. Os bons espíritos nos orientam, nos inspiram para resolver os problemas. E aí também alimentam em nós É a isso aí. A esperança, Carlinha, a confiança para você suportar aqueles momentos. Como você falou, isso aumenta a confiança para suportar aquele momento, porque você tem certeza, como eu sempre comento aqui com vocês, que está sendo protegido. Então a gente tem aquela certeza, mas a gente quer sair, daqui a pouco a gente volta. E também a gente se envolve, como está falando no capítulo, a gente se envolve nessa atmosfera, né? E se blinda, tanto a sua mente e o seu corpo, porque aí você fica até mais forte, fortalecida mesmo, né? Para aceitar tudo aquilo com mais resignação, e aí a gente, com mais justamente o evangelho que você está falando, também a gente está sempre em oração, porque naquele momento a gente vai lendo o que Jesus falou, né, coisa e tal. Esse hábito a gente sempre fala, é muito importante. As pessoas que não fazem evangelho, assim, uma vez por semana, 15 minutos que a gente fala, esse não pouquinho, sabem o né? que estão perdendo. Não sabe porque Não e a só Carlinha sabe quem não começou, faz. ajuda. Fala, É. Denise. a Carlinha começou falando que quando ela está assim, num problema, as pessoas estão num problema bem desesperante, é o momento exato que você tem que pedir inspiração, me mostra o caminho, me mostra meu mentor espiritual, me mostra meus guias protetores, porque eu não estou sabendo o que fazer. E com certeza você vai ter a resposta quase que imediata. É sempre assim. A resposta vem ali, na hora. Mas Porque mesmo que não venha, Denise, mesmo que a não, resposta vão não te levar, apareça, você se Su, sente eles te melhor, levam né? para o lugar que você tem que fazer. O que você tem que fazer é você que não percebe muitas vezes, Não, mas tem é coisas que muito a gente não imediato. consegue a resposta na É, hora. São coisas sérias, situações sim, muito mas é graves. porque aquele Aí, desespero, você fala assim, me mostra que eu não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, me é. mostra. E Aí você claro já que fica você mais vai ter calma isso, para conseguir com enxergar melhor. certeza. Ou Porque você você ainda exa- você tem a certeza de que você vai ser orientada. E isso. depois que você começa a fazer esse evangelho, todo dia que você faz as suas orações, na hora que levanta, na hora que vai sair da sua casa e quando você vai dormir, e que você, né, pede que você pode ajudar no que for possível, mas que você volte sempre com tranquilidade. É assim, você tem sempre essas respostas, com certeza tem, sabe? Pode não ser imediato,
Eu acho até que é imediata e a gente não percebe, porque é como a Su falou, te dá tranquilidade para você fazer as coisas, entendeu? Então, é imediato, sim, sabe? Porque a gente não percebe isso, mas as coisas vão acontecendo e vão te direcionando a fazer determinadas coisas que você, sem oração, sem o evangelho, você não faria. E você, quando você tem a espiritualidade, quando você começa a estudar a espiritualidade, é que você percebe quantas coisas passaram pela sua vida que você não teve, você não percebeu, entendeu? Que era a espiritualidade ali te ajudando, que era um espírito protetor, que era seu guia espiritual, o seu mentor espiritual. Você percebe isso depois que você começa a estudar o espiritismo, né? E quando você tem consciência disso, olha, a sua responsabilidade é muito maior, mas também a sua tranquilidade. E mais do que isso, você se conforta. Você tem um conforto muito maior, porque você sabe que tudo vai ser resolvido, entendeu? Então, aí Eu você se acho. fortalece com a oração, e aí, porque tem muitas vezes que a pessoa desanima. Você está vendo uma situação que não tem saída agora. Não tem. Tem coisa que não Aham. tem. Eu sei porque eu passo por várias que não tem saída agora. Vai ter daqui a um Com ano, certeza. 2 anos, entende? Mas você faz o quê? Se Mas te dá o fortalece. conforto de você esperar, né, Tsu? Então, e você Para ter você ver o certeza, resultado. a confiança, aí você se fortalece para nos animar, não ficar para baixo, não cair, ai meu Deus, como eu vou resolver? Agora não tem como, então agora já estou no fundo do buraco e está acontecendo isso. Mas você sabe que você vai se organizando um pouquinho. E só essa força, essa ajuda para você não desanimar, não cair. Porque quando a pessoa desanima, ela começa a cair em várias áreas da vida, né? Já fica ruim em casa, já vai trabalhar de má vontade, já vai ficar já vai começar a fazer o quê? Emitia vibrações negativas. Você tem que estar sempre vigiando. Não podemos, seja qual for, de tristeza, de desânimo, não é só aquela com raiva, com ódio, não. Essas emoções negativas são todas que não são positivas. Então, a partir do momento que você está chateada, está triste, está para baixo, está vendo um futuro negro pela frente em todos os sentidos, tá? Por exemplo, uma pessoa que está com vários problemas financeiros, não tem de onde tirar dinheiro, tem que fazer pagamento com coisas que aconteceram de repente na vida da pessoa. E a pessoa vai tirar aquilo da onde? Está vendo assim? Olha, não tem como. O que sustenta a fé? É você ter certeza que as coisas vão se resolvendo, aí eu tenho que ter força para nos animar, porque se eu cair doente, eu não vou conseguir resolver nada ainda. Aí é que é pior. Então, se você irradia vibrações ruins, você vai atrair a doença para você. Você vai criar a sua doença, né? Que vem pelo seu pensamento, então não vai melhorar. Então está sempre tendo a força. E só com a oração, que aí você atrai os seus protetores, todos os bons espíritos para perto de você, e eles vão te dar força. Aí, pelo menos isso a gente consegue, para continuar em frente, com fé. A esperança aumenta, a gente vai lembrar que tudo passa, que eu estou nessa existência aqui rapidinho, e que eu vou conseguir, entendeu? Que alguma coisa vai acontecer, e continue em prece, que acontece muita coisa mesmo. Fala, sério. Tá sem som, Su. Abre o som aí, Elisséia, ou Pedro, não sei qual dos dois. Às vezes eles estão com problema no som. Vai, abriu. Não, sou eu. É que eu estava silenciando o computador aqui. É, só comentar sobre essa situação desse irmão Mateus, que às vezes a gente tem algumas coisas na vida que a gente vê só como um problema e é um problema naquele momento, mas que Jesus permite que a gente passe porque ele tem algo a longo prazo ali, evitar a gente fazer uma besteira maior, às vezes é uma limitação física ali que é imposta para aprender alguma coisa, uma perda que parece uma perda, mas que ensina muito e é isso, é agradecer sempre, resignação. Aí tem um ditado que fala males que vem para bem. A gente tem que É. aprender que todo mal Os vem para o bem. evangélicos costumam usar que são livramentos, Os né? evangélicos Você falam. tem Mas, determinadas coisas para te livrar de outra, e né? tem a lição, como o Pedro falou, né? Que tem coisas que Oi? vêm para te ensinar. Então não é só para te livrar, porque você tem que passar por aquilo, que só assim você vai aprender. Ou vai parar para refletir, como é o caso do Aham. Mateus, que está agora todo paralisado,
e a mente pode estar funcionando perfeitamente ou não, que a gente não sabe como é que está o caso dele, mas que está paralisado e não pode mais sair para jogar nem para poder matar o homem lá que ele ia matar, né? E vai para ajudar ele. Exatamente. Na faltam 7 minutos. Vai lá, Sandro, tá querendo falar? Que eu vi que tu ligou o áudio. Eu pensando, ele ficou assim também, né? A gente às vezes pode pensar mil coisas, tipo, porque tiveram de bloquear ele, né, de certa forma, para que ele não piorasse a situação, né? Porque isso a gente aprende também que a espiritualidade ajuda, né? Dessa forma também, né? Mas uma pessoa, né, no estado de humor que ele estava, é claro que ia ter um troço desse, né? Isso aí é comum, né? É comum. Uma pessoa, um humor péssimo, irritadiço, né? Claro que iria acontecer uma coisa dessa, entendeu? Não precisava, acho que nem, no caso, talvez nem precisasse nem de espiritualidade ajudar, porque é óbvio, né? Então, assim, a gente também tem que. A gente precisa também pensar, né, nessas coisas que nosso próprio humor, né, a maneira como a gente reage às coisas, pode nos causar também vários problemas. Ser espírita dá muito trabalho, dá muito trabalho. Tem que se revirar o tempo todo. Não tem refresco, né? A gente sabe que não tem refresco, né? O Tem Teixeira, um palestrante que Raul fala que Teixeira para que ser espírita fala. tem que ter coragem. Não, Raul Teixeira fala que não é para qualquer um, é só para quem aguenta. Isso, é Raul Teixeira, É esse ele mesmo. mesmo. Ele É fala que para não é quem para qualquer aguenta, um. que não é para qualquer um, não. Porque a gente está vendo as coisas, a gente entende as coisas e a gente acaba fazendo, e aí depois a gente já sabe a causa e a consequência. Eu acho que para ser mesmo um bom espírita, além da coragem, né, que é muito necessária, precisa de muita honestidade consigo mesmo, né? É o que Porque senão você não se melhora, né? é lá Não aquele pode ser muito condescendente, né? Tem que ser condescendente com os outros, indulgente com você consigo mesmo, né? próprio não. Hã? Você ser indulgente só com você mesmo, que aí você não vê teus defeitos, mas vê o dos outros. Tem um capítulo que fala o homem de bem, né? Mas naquele capítulo eu acho muito bom o finalzinho quando fala que o verdadeiro espírita mesmo, ele faz os esforços para melhorar, esforços para a sua transformação moral. Então, aqui a gente sempre comenta isso, nós estamos estudando, estamos mais conscientes que muitos espíritas, inclusive, porque tem muito espírita que só vai centro e pronto. Né? Não faz nenhum movimento diferente. Nós temos a consciência e nós estamos nos esforçando. A gente reconhece, a gente tem consciência do que a gente fez, que não devia ter feito. Então, isso já é um movimento, já é um ponto a favor. Agora, a gente vai. Mas aí, quando a gente tropeça, né, a gente se Levanta, passa a mão no cobra joelho. mais, né? Pois é, mas aí não pode ter a culpa. Podemos cobrar, tem que lembrar sempre que não podemos culpar. A culpa, aquilo que está até a Regina falou, você tem que se perdoar. Porque todo mundo erra, não é só a gente. Só porque a gente é espírita não erra, vamos errar. Mas aí nós estamos um pontinho, um degrauzinho acima, a gente erra, reconhece que errou, vai lá, repara o erro. A gente fica fazendo aquele movimento. Mesmo que você escute assim, você não é espírita? Você não é espírita? O pessoal você escuta toda hora. No capítulo anterior, você lembra que o exemplo do cara no fila do banco e o velho cutucando ele, disse que o velho fazia isso com todo mundo, e a mulher lá no caixa viu o Vitor, que é um palestrante, coisa e tal, e olhou e ficou vendo. Ela tinha assistido a palestra dele, ele falou sobre paciência. Ela estava só vigiando. Quando ele chegou no caixa, ela falou: meus parabéns, o senhor ficou, eu estou vendo o senhor passar a fila inteira assistindo sua palestra de paciência, e esse senhor causa problema todo dia aqui no banco. E eu vi que ele ficou cutucando e o senhor levou com toda paciência. Então, assim, quem conhece... O Haroldo Dutra também, no trânsito, uma vez com o filho falava assim, tem que ter paciência, pai. Não, o filho né? dele fala, o que Se a você pessoa ia é uma fazer? pessoa que escuta a sua palestra,
O cara deu uma fechada, ele abre o vidro e ia falar com o cara e xingar. E o filho, pai, o que você vai fazer? Aí ele, né, o senhor vai brigar com alguma coisa que ele perguntou? Ele, sim. Ele falou assim, mas e se ele for um daqueles que escuta a sua palestra? Aí ele fechou o vidro. Ele conta que ele fechou o vidro. Isso tem anos, hein? Muitos anos. Então, assim, esses exemplos a gente vê. Porque E às você vezes ele tem... fala isso. A Maíse Braga também estava contando no dia um negócio desse aí, a Maíse contando, que ela tinha também passado por um negócio, eu não estou lembrando, eu estava escutando esses dias, mas assim, vários espíritas passam por isso, porque nós estamos ali, na fachada, né? E não mais para quem dá palestra, é pior ainda, porque se a pessoa que faz explanação, nós aqui estamos entre nós, se a gente errar aqui, ninguém vai ficar falando de ninguém, mas aquele que vai lá para frente, fazer o estudo, quando fala, terminou a palestra, tu vai ali embaixo, o pessoal está todo te olhando. Se você fizer dar uma tropeçada e xingar um palavrão, tá ferrado. Mas é assim mesmo, gente. É bom, são os nossos personal, como é que chama? Espíritas personal, que vão fazer aquele treino com a gente. Agora você, né? Quero ver você provar. Gente, falta 2 minutinhos. Alguém mais com alguma dúvida para a gente daqui a pouco encerrar? Vai fechar a sala. O capítulo já passou. Vou fazer a oração. Então, aí a Carla vai fazer a oração. Nós já estamos, só faltam mais 3 capítulos e a gente fecha esse livro. Então, muito bom o livro, foi muito bom, está dando uma base boa. Os outros vêm por aí. Qual é o nome do mesmo do outro livro? Que eu quero ver para comprar. Grilhões Partidos. Grilhões Partidos. Tem no sebo lá no centro por R$5. É sobre a obsessão também? É todo. O Manuel Flamengo de Miranda, ele foi a formação dele, tanto encarnado como ele está agora, como desencarnado, é toda uma obsessão. Na desobsessão. Ele disse que ele aprendeu as técnicas de desobsessão do lado de lá. Aí ele conta pra gente o que acontece do lado de lá e do lado de cá. São histórias parecidas, sempre assim. São vários casos. E aí, daqui a pouco vai entrar o doutor Bezerra de Menezes, que começa a fazer parte da equipe, e vai ser muito bom. Bom, 1 minutinho. Carla, faz a nossa oração. Vamos terminar. Beijo para todos. Gente, boa noite para vocês e Boa obrigado. noite. Nada. Fala, Carla. Amado Jesus, agradecemos por esses momentos de estudo, de confraternização. Pedimos, Jesus, que nós sejamos capazes de absorver esses ensinamentos e que nós possamos colocá-los em prática nessa nossa luta diária para vencer o homem velho que ainda existe em nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Até terça Fiquem que com vem. Deus. Até Tchau, semana boa que noite, vem. pessoal. Beijo. Tchau, bye bye. noite a todos. Até a próxima Gente, até semana. Tchau, semana que gente. Boa vem. noite. Até semana que vem. Até semana Boa noite que a vem. todos. noite a Fiquem com todos. Deus. Boa noite.